Bem, então vamos estudar o transporte vesicular. Como podemos ver, essa célula amarela, ela está incorporando uma partícula, uma molécula ou uma célula que é muito grande para passar por uma proteína carreadora. Dessa forma, ela vai se interagir com a própria membrana e teremos a formação de um compartimento vesicular. Bom, nós temos dois tipos de processos básicos de incorporação de partículas grandes, relativamente grandes, e células: a fagocitose e a endocitose. A fagocitose já foi considerada como sendo um tipo de endocitose. Se olharmos alguns livros mais antigos, não existe essa separação. A fagocitose era um sinônimo de endocitose. Porém, hoje, nos dias atuais, são processos diferentes, como iremos estudar adiante na nossa aula. Bom, o material deixa a célula pelo processo de exocitose, que é um processo que é similar à endocitose, mas ocorre na direção contrária. Vamos estudar a fagocitose. Imagine que essa célula amarela seja um leucócito e essa célula azul seja uma bactéria. Como é que essa célula de defesa do nosso organismo vai destruir essa bactéria? Vamos ver. O processo de fagocitose é um processo de engolfamento de uma célula ou de uma partícula relativamente grande que não passa pela proteína carreadora e dessa forma essa célula então vai se associar com a própria membrana de uma forma bem maior, não utilizando a proteína carreadora. O citoesqueleto ele tem uma fundamental participação na formação do processo de fagocitose. Como podemos ver aqui, a membrana ela começa a expandir em volta da partícula a ser fagocitada. É a formação dos chamados pseudópodes. A proteína de actina do citoesqueleto é uma das principais envolvidas no processo. A formação de uma vesícula membranosa, denominada fagossomo, irá se formar. Então essa célula número 1 vai fazer um contato com a membrana vai se movimentar para envolver a partícula com os chamados pseudópodes, com a participação do citoesqueleto, principalmente as proteínas de actina, e aí teremos essa porção da membrana se soltando da membrana e formando uma vesícula membranosa com a célula dentro. Essa vesícula será chamada de fagossomo e aí teremos a participação dos lisossomos. Se a gente se lembrar, o lisossomo é aquela organela relacionada com a digestão intracelular. Ela é uma organela vesicular que contém enzimas digestivas. O que vai acontecer? No interior da célula, há a fusão do fagossomo com o lisossomo. Os dois compartimentos membranosos se fundem. Então, a célula passa a ter contato com as enzimas dos lisossomos. As enzimas, elas são catalisadores biológicos e elas aceleram a digestão. A fagocitose requer energia do ATP
para o movimento do citoesqueleto e para o transporte intracelular de vesículas. Então, podemos concluir que o transporte vesicular é um transporte ativo, ele gasta energia do ATP. Nos organismos e animais primitivos, como é o caso desses protozoários, que são protistas e não animais, a fagocitose é um processo muito comum. Podemos ver aqui, aumentado no microscópio, protozoários se alimentando de bactérias bem pequeninas. Essas bactérias são fagocitadas. Se vocês perceberem, podemos notar a presença de vesículas membranosas no interior dos protozoários. São vesículas contendo essas bactérias. São fagossomos que, ao se juntar aos lisossomos, se tornam os chamados vacúolos digestivos. Em humanos, em animais invertebrados, a fagocitose ela passa a ser mais rara e aí nós vamos encontrar ela, por exemplo, nos leucócitos, que vão fagocitar bactérias e outras partículas estranhas. Esses leucócitos serão chamados de forma geral de fagócitos. A endocitose difere da fagocitose em dois aspectos importantes. Primeiro, na endocitose, a superfície da membrana se retrai ao invés de se projetar para a frente, formando os pseudópodes. Segundo, as vesículas formadas pela fagocitose são muito maiores do que as formadas para a endocitose. A endocitose é um processo constitutivo, ou seja, tem função essencial para a homeostasia celular e assim está sempre acontecendo. Como podemos ver, a célula está continuamente absorvendo material de seu meio, material necessário para a sua vida. Esse processo de incorporação mexe no citoesqueleto da célula e por isso é um processo que gasta energia, é um processo ativo, é um processo que requer a energia do fosfato do ATP. Os processos de endocitose, eles podem ser ou não seletivos. A pinocitose, que é a incorporação de líquido extracelular, é um processo não seletivo. O material está sendo incorporado e esse material é necessário constantemente para a célula. Porém, existe também transportes de endocitose que são extremamente seletivos e são dois: a endocitose mediada por receptor e a potocitose. São dois tipos de endocitose seletiva nas quais estudaremos adiante. Esses dois tipos de endocitose requerem que o ligante se ligue a uma determinada proteína receptora da membrana. Vamos dar uma olhada nesses dois tipos de transportes. Aqui nós temos a endocitose mediada por receptor. Vamos começar aqui no número 1. Olha bem, o ligante se liga ao receptor da membrana. Existe um receptor da membrana que é uma proteína, como já estudamos em aulas anteriores. Essa substância se liga no receptor, forma-se então um complexo receptor-ligante. Esse complexo migra para uma depressão coberta por uma proteína chamada de clatrina, como podemos ver aqui. Aqui nós temos uma depressão, os receptores com os seus ligantes formando um complexo afundam nessa depressão. Aqui nós vamos encontrar a clatrina, uma proteína que está sendo inserida aqui na membrana. E aí nós vamos ter a invaginação. Dessa dobra a invaginação com todos os componentes já comentados, e aí a formação de uma vesícula. As vesículas perdem o revestimento de clatrina
as clatrinas são reutilizadas novamente, os receptores e ligantes se separam, os receptores voltam a serem incorporados na membrana, a vesícula de transporte com receptores move-se para a membrana celular, voltando então a serem oferecidos novamente para o processo. A vesícula de transporte e membrana celular fundem-se, é uma reciclagem da membrana, e aqui nós temos uma exocitose, como falaremos logo adiante. E aí o receptor está novamente à disposição para se ligar em outros ligantes. A partícula que foi englobada, que seria essa amarela, ela vai para os lisossomos para serem digeridos, ou para o aparelho ou aparato de Golgi para ser processado e talvez armazenada.